João, capítulo 1, verso 4 e 5 diz assim: A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Eu sou o pastor Osivan, esse é o canal Palavra Consagrada. O tema de hoje é a vitória da luz. O apóstolo João, quando escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele propositava relatar a história de Cristo, isto é, contar o que ele viu e o que ele ouviu ao lado do Mestre. E duas palavras que ele muito usou em seus escritos, inclusive nas epístolas de sua autoria, foi vida e luz. Por que que ele fez isso? Porque no entendimento dele, essas duas palavras expressaria melhor a missão e caráter do Verbo Jesus. João diz que a vida estava nele, em Cristo, e que o poder desta vida era a luz dos homens. E esta luz prevalece diante das trevas, isto é, as trevas não podem vencê-las. Queridos, catalambano é a palavra grega para prevaleceram em João 1,5, quando diz que as trevas não prevaleceram contra ela. E essa palavra possui três significados que transmite o que João queria dizer. E eu quero compartilhar isso com você neste episódio. Ok? Primeiro significado: agarrar, apoderar-se de, conquistar. O que é isso? Significa que as trevas não conseguiram dominar Jesus. Elas fracassaram cada vez que tentaram interrompê-lo. Isto é, Jesus venceu apesar das trevas procurar impedir que ele vencesse. João 16,33 diz: Eu venci o mundo. Olha, quando o Senhor proferiu essas palavras, a ressurreição ainda não havia acontecido. Isso quer dizer que ele sabia que no final ele sairia vitorioso e que as trevas não influenciaria em absolutamente nada. Sendo assim, eu quero dizer para você que as trevas não podem nos impedir de vencer, pois o final já está decretado e nós fomos declarados vencedores. Observe o termo eu venci. Quer nos passar a mensagem de que não importa o que aconteça, já está tudo combinado, já está tudo acertado, o mal não vai prevalecer. Por mais que ele tente nos amedrontar e se agigantar diante de nós, o mal jamais vencerá. Nós já temos a posição de vencedores, porque o Senhor nos deu esta posição. Em Romanos 8,37 diz: Porque diante destas coisas nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. Você se lembra das guerras do Antigo Testamento? Deus mandava Israel ir guerrear contra os inimigos porque ele já havia entregue nas mãos do seu povo os seus inimigos. Ou seja, a vitória não era uma possibilidade, a vitória era uma certeza. As trevas não podem dominar a mim
e nem a você. Segundo significado, perceber, atingir, apoderar-se com a mente, apreender com esforço mental ou moral. Significa que as trevas trabalharam para distorcer o que Jesus veio fazer e o que ele era. Lembra que o chamaram de beberrão, blasfemo, filho de Belial? Porém, a despeito desse mau entendimento, Jesus não mudou a sua essência, ou a sua essência jamais mudou. A incompreensão humana, em momento algum, foi incapaz de desviá-lo do propósito pelo qual veio à Terra. O que aprendemos com isso? O fato das pessoas, algumas vezes, não nos entenderem, não nos compreenderem, não pode mudar a essência do que Deus nos mandou ser e fazer. Não tem importância das pessoas não entenderem a nossa vida. Se desligue disso. Vença a necessidade de ser entendido. Mantenha-se, querido e querida, alinhada com o Senhor, alinhado com o Senhor, independente das pessoas te compreenderem ou não. Amém? Terceiro lugar, terceiro significado, apagar, reprimir, apagar a luz abafando-a. Significa que as trevas jamais serão capazes de eliminar a luz, o que representa afirmar que a luz sobreviverá apesar da existência da escuridão. Jesus ressuscitou apesar da morte. Aleluia! Desta forma, eu quero te dizer que nós iremos sobreviver apesar da oposição, isto é, apesar dos invejosos, apesar dos críticos, apesar dos maldosos, apesar dos articuladores. Nenhum deles tem poder para apagar a luz, abafar a luz que está em nós. Concluo esse vídeo dizendo que nenhuma treva procedente de qualquer lugar vai prevalecer sobre a sua vida se a luz que estiver em você for a de Cristo. Lembra que João falou que a vida de Cristo era a luz dos homens. Ou seja, se a vida, ou se a luz que está em você é a vida de Cristo, nunca, jamais ela será apagada. E isso quer dizer que as trevas nunca vão prevalecer sobre a sua vida. Encerro com um versículo, João 8, verso 12, que diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Que Deus te abençoe. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e que você tenha um momento especial com Deus em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, tchau!